Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Pythonando. E hoje nós vamos aprender a como criar e personalizar a área administrativa do framework Django para a criação de páginas web com Python. Mas antes da gente ir para a aula e aprender a criar essas áreas administrativas para cadastro de pessoas, de qualquer coisa, aí exclusão, alteração, remoção, você vai ver tudo que uma área administrativa tem direito. Mas, Caio, o que é uma área administrativa? Imagina assim, você tem lá um sistema de delivery. Onde o cliente vai fazer o pedido é a área do cliente, ou seja, é a hora que todo mundo acessa. A área administrativa é uma parte restrita do sistema, onde somente a área administrativa daquela empresa, a pessoa jurídica, a pessoa daquela empresa ali, que tem acesso com uma senha, um login e senha, que pode acessar aquela área administrativa para fazer algumas alterações. Por exemplo, no caso de um sistema de delivery, poderia ser para colocar aqui um item ali e já não tem mais estoque, ou cadastrar um novo produto, ou algo do tipo. Mas antes da gente ir para a aula de hoje, eu quero falar para vocês se inscrever na PyStack Week, que é um evento online gratuito que vai acontecer do dia 4 até o dia 10 de outubro. Nesse evento nós vamos aprender sobre Python e Django, desenvolvendo um sistema completo, mesmo que você seja um absoluto iniciante. Será um sistema para hospedagens de cursos online. Uma versão bem simplificada da Udemy, porque a Udemy levaria alguns meses com vários desenvolvedores fazendo isso. E ainda você pode concorrer a uma camisa como essa daqui. É só ir lá pythonando.com.br ou o link na descrição, colocar seu nome e e-mail que vai ter todas as instruções. E não se esqueça que assim que você colocar nome e e-mail, você vai ser convidado para o nosso grupo fechado do WhatsApp. E é muito importante a sua presença por lá e eu conto com você. Vamos lá para a nossa aula? Então eu vou fechar aqui essa página e vamos abrir aqui o nosso VS Code. Eu já criei aqui uma pasta chamada Admin Django para a gente trabalhar dentro dela. E o que eu vou fazer? Vou criar aqui meu ambiente virtual, Python 3-m venv. Perfeito. Vou ativar esse ambiente virtual assim que ele ficar pronto. Source venv/bin/activate. Perfeito. Vamos instalar o Django, pip install Django. Muito simples, não tem segredo nenhum até então. Essa parte aqui eu acho que vocês já estão cansados de ver, mas vamos lá. Vai instalar rapidinho. Beleza, já instalou. Então vamos Django-admin start project. Vamos dar o nome de admin Django mesmo. Admin Django. Ponto. Beleza, nós temos aqui agora o nosso admin Django, o core do nosso projeto. Nós temos aqui os arquivos de configuração. Nós podemos aqui já mudar para PTBR para fazer essa configuração. PT-BR. E aqui América São Paulo. América-São Paulo. Ótimo, vamos ver se está tudo funcionando. Python 3, manage.py, run server. Pressionamos Enter. Vamos vir aqui em 127.0.0.1/8000. Isso, beleza. Apareceu o foguetinho aqui. É porque está funcionando perfeitamente. Vamos começar agora o que nós vamos ver na aula de hoje, né? Então, vamos criar um novo app aqui. Python 3, manage.py, start app. E aqui eu vou colocar... O que a gente pode colocar? Core, como se fosse o core do nosso projeto. Foi criado aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre que cria um novo app é instalar esse app aqui nos Install Apps. Então aqui Install Apps, só vim aqui e colocar Core. Ótimo, agora nós podemos criar uma URL que redireciona para Core. Aqui em cima, muito tranquilo, só vim aqui, vírgula include. Aqui a gente pode vir path. Aqui eu vou deixar uma URL vazia e vou chamar o include apontando para URLs dentro de core. Então, core.urls. URLs dentro de core não existe, nós vamos precisar criar esse arquivo. Então, new file urls.py. Essa parte aqui eu estou indo rápido porque a gente já viu isso daqui várias vezes, ok? Vamos copiar aqui só para facilitar. Vamos vir aqui em URLs, vamos dar o Ctrl V. Nós não vamos precisar dessa URL aqui, nem dessa e nem disso daqui. Vamos manter essa URL vazia. Vamos manter essa URL vazia. Tirar isso daqui. Então, quando a pessoa acessar essa URL aqui, eu vou chamar views.home, por exemplo. Vírgula name. Nossa, deu soluço agora. Vamos dar um name de home. E aqui eu tenho que importar views, né? From.views. From.import views. Vamos importar views direto, né? E agora na nossa view a gente tem que criar essa função home. Def home request
return HTTP response. Cadê? HTTP response. E aqui a gente pode colocar um teste. Aqui ele importou errado. From Django.http import HTTP response. Agora sim, ficou tudo maiúsculo aqui, não quero ficar tudo maiúsculo não. Vamos rodar o nosso servidor para ver se está tudo funcionando. Então, quando eu acessar a home aqui, ele tem que mostrar teste. Ok, mas a gente vai deixar isso aqui mesmo porque a gente não vai falar sobre a área do cliente, os nossos HTML em si, né? Nós vamos utilizar a área administrativa do Django. Cara, o que é essa área administrativa? Vocês podem ver aqui em settings que a gente já tem, ele já vem com um app instalado aqui, que não foi nós que criamos, que é esse django.contrib.admin. Se a gente acessar em Venv, lib64, Django, e aqui dentro de Django vai ter a pasta contrib, dentro de contrib nós temos alguns apps que o Django cria para facilitar a nossa vida. Por exemplo, admin, que é responsável por fazer a área administrativa, auth, que é responsável por lidar com a autenticação de usuários, messages, que é responsável por criar aquelas mensagens personalizadas, sessions, que são feitas pelas sessions, que você não sabe o conceito de session, você deve estudar sobre isso, static file para arquivos estáticos, como imagens, CSS e etc. Vamos fechar aqui. Então, ali dentro nós temos o admin, que é exatamente um conjunto de funcionalidades que o Django já traz para a gente. Como que nós vamos utilizar isso? Primeiro, a gente precisa de alguns modules. Então, vamos instalar os nossos modules, os nossos bancos de dados, as nossas tabelas. Então, class, por exemplo, aqui agora a gente tem que pensar numa estrutura de banco de dados, né? Vamos supor que fosse um delivery, né? Então, colocar class, categoria, class categoria. Então, a gente herda de models.model. Ótimo, aqui nós podemos ter nome da categoria, vai ser igual a models.charfield, maxlen de 20. Ótimo, vou criar um nova model, class, aqui eu vou chamar de pedido, produto, na verdade, produto, models.model, então aqui vai ter, deixa eu pensar, o produto, a gente pode colocar nome do produto, vai ser models.charfield, maxlen de 100, nome do produto, preço, vai ser igual a models.integerfield, integerfield, cadê? Aqui, integerfield, nome, preço, descrição vai ser igual a models.textfield. E vai ter também uma categoria, né? Então, nós temos que fazer uma chave estrangeira aqui. Categoria vai ser igual a models.foreign key. Se você não está entendendo esse estudo que a gente está fazendo, é porque você não sabe sobre models do Django ainda. E para você aprender sobre áreas administrativas, é um pré-requisito que você já saiba como que funcionam as models do Django. Então, se você não sabe o que é as models do Django, você não está entendendo isso daqui que a gente fez, se você não tem os conhecimentos básicos de Django, eu recomendo que você dê um passo atrás, primeiro estuda as models, depois volta aqui nesse vídeo para estudar sobre as áreas administrativas, ok? Então, beleza, isso daqui teoricamente está funcionando, só falta a gente falar aqui em qual tabela essa categoria aqui vai ter relação, e vai ser com essa tabela categoria. Ctrl+C, Ctrl+V. Nós precisamos falar quando eu deletar alguma coisa, o que acontece? Models.doNothing. Ok? Tô indo rápido nessa parte porque não é o foco da aula. Eu presumo que vocês já tenham conhecimento sobre isso, ok? Tá funcionando aqui sem problemas nenhum. Só que agora eu preciso criar um super usuário lá na nossa área administrativa. Por quê? Se eu acessar 127 aqui /admin, ele até deu erro porque... eu parei o servidor, né? Vamos rodar o servidor novamente. Ele vai me pedir, ó, no source table Django session. Antes da gente fazer isso, a gente tem que aplicar algumas alterações no... A gente precisa aplicar as migrations do Django no nosso banco de dados. Por quê? A área administrativa, as sessions, vários elementos do Django utilizam algumas tabelas no banco de dados. Algumas tabelas que nós não criamos. Por exemplo, o admin do Django, quando a gente foi lá em Venv, lib64, Django e contrib admin, aquele model, aquele aplicativo precisa de uma tabela do banco de dados. Para fazer isso, nós vamos rodar Python 3, migrate, manage.py, migrate. Agora você vai ver que ele vai criar várias tabelas, ó, admin, auth, session e etc. Agora eu quero criar essas duas tabelas minhas aqui também. Então, primeiro eu preciso rodar o make migrations.
Aí ele vai criar migrations. Aí ele vai criar os arquivos de migrações aqui, que você provavelmente já conhece. E eu vou rodar o migrate agora. Python 3, manage.py, migrate. Agora ele criou no banco de dados apply core.001 initial, que é esse arquivo aqui de migrations. Perfeito, agora nós temos tudo isso no nosso banco de dados. Se eu vou rodar o meu servidor, se eu vou rodar o meu servidor, eu tento acessar a área administrativa, ele me pede um usuário e senha. Eu não tenho um usuário e senha. A gente precisa criar. Como que nós vamos fazer isso? Python 3, manage.py, create super user, tudo junto. Ótimo, ele vai falar, Caio, qual que você quer que seja o seu usuário? Se você deixar em branco, a gente vai usar Caio, que é o nome da minha máquina. Eu quero que seja Caio mesmo. Endereço de e-mail não vou pôr, password 1234, 1234, só coloque uma senha fraca desse jeito se não for em produção, ok? O próprio Django me alerta, se essa senha é muito curta, essa senha é muito comum e é inteiramente numérica. Você quer continuar? Sim, quero continuar. Yes. Perfeito, funcionou. Vou rodar meu servidor novamente. Agora a gente pode logar dentro da nossa área administrativa. Caio, 1234. Loguei, estou dentro da área administrativa. Vocês podem perceber que já tem algumas coisas aqui dentro. Por exemplo, autenticação e usuário. Nós temos os grupos e os usuários. Aqui eu tenho uma lista dos usuários que tem cadastrado no meu sistema, na minha área administrativa, e eu caio apenas. Então, o endereço de e-mail está em branco, a minha senha aqui está um pedaço da hash dela, o primeiro nome está em branco, eu sou ativo, membro da equipe, superusuário. E aqui na nossa área administrativa é muito legal, porque você pode perceber que nós temos grupos de usuários e permissões para cada usuário. Por exemplo, esse usuário que eu acabei de criar, vamos supor que ele está trabalhando no sistema de delivery. Ele não tem todas as permissões, então eu vou escolher quais permissões que ele tem aqui. Ou eu posso criar grupos de permissões. Então eu venho aqui, grupos, vou adicionar um grupo e eu dou para esse grupo algumas permissões. Por exemplo, cozinha. Então quem está lá na cozinha tem algumas permissões. Quem está no caixa tem outras permissões. E você, que é o dono da loja ali, teria todas as permissões do sistema. A gente vai ver isso mais para frente, daqui a pouco, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos colocar os nossos models aqui, ou seja, tanto categoria quanto produto, porque eu quero cadastrar uma categoria e um produto. Como que nós vamos fazer isso? Tá vendo que aqui o próprio Django já traz para a gente esse arquivo chamado admin.py, e é dentro dele que nós vamos trabalhar agora. O jeito mais simples da gente cadastrar é a gente vir aqui, ó, admin.site.register, e a gente vai registrar uma model. Então, primeiro a gente precisa importar. Então, from.models, import, e agora a gente importa categoria e produto. Então, registre categoria e registre produto. .register produto. Perfeito. Vamos dar um Ctrl S. Vamos pressionar um F5 e agora nós temos aqui, ó. Então aqui fica o nome do nosso app, que no caso é core, e aqui o nome das nossas models, categorias e produtos. Vamos entrar dentro de categorias, vamos poder vir adicionar categoria e nós podemos adicionar uma nova categoria. Então, por exemplo, vou adicionar uma categoria pizzas. Pizzas. Então aqui eu tenho categoria Object1. Está vendo que aqui ele não ficou mostrando pizza? Por quê? Ele está me retornando a instância do nosso objeto. Então aqui em Models a gente pode criar um método dunderstr, def dunderstr. Se você não sabe o que é isso daqui, assista um vídeo aqui no canal chamado Fazendo Mágica com Python, que você vai entender. Self.nome, e aqui vamos fazer a mesma coisa. Isso aqui é uma noção de orientação a objeto um pouco mais avançada sobre os Dunder Methods do Python, que a gente chama de Dunder métodos mágicos, mas assiste o vídeo que tem aqui no canal chamado Fazendo Mágica com Python, que é bem legal. Vamos pressionar F5, agora sim ele me mostrou lá, pizzas. Agora eu posso cadastrar um produto. Vamos vir adicionar produto, podemos dar um nome para esse produto. Vamos lá, pizza de mussarela. O preço vai ser R$40, descrição. Contém mussarela, tananana. Categoria, vai ser da categoria pizzas. Vamos supor que eu estivesse cadastrando um hambúrguer. Eu poderia vir aqui, colocar no mais, cadastrar a categoria hambúrguer. E agora isso daqui, a categoria hambúrguer já está cadastrado. Posso selecionar um hambúrguer. Mas no caso não é hambúrguer que eu quero a categoria pizzas. Vou salvar. Beleza, eu tenho uma pizza cadastrada aqui. Poderia ser imagem, poderia o que for. Caio, vamos supor que eu quero uma imagem desse meu produto. A gente pode colocar aqui, ó. Foto vai ser igual a models.imagefield.
Aqui, na verdade, a gente precisaria definir lá no... Aqui seria outro assunto da aula que eu não queria entrar, senão a gente vai... Deixa eu ver quanto tempo nós estamos de aula. 14 minutos de aula já, não vai dar tempo da gente ver isso daqui hoje. Por quê? Quando a gente for fazer o cadastro, o upload de imagem, a gente vai ter que vir aqui no Settings e definir o Media URL. Aqui, ó, nós não temos Static URL, então nós vamos ter que definir o nosso Media URL. Ou seja, é coisa de outras aulas, ok? Assuntos que eu parto do pressuposto que vocês já sabem, ok? E se você não sabe, se você é aluno da Python Full, você já sabe que a gente tem várias aulas que a gente faz isso. Se você não é aluno da Python Full, dá uma pesquisada sobre arquivos estáticos e arquivos dinâmicos do Django, que você vai entender, ok? Beleza, vamos fechar aqui os settings, vamos deixar sem foto mesmo, senão a gente vai começar a entrar vai criar vários ramos, né, e a gente vai desviar muito do assunto principal, que é a área administrativa. Mas você pode perceber que aqui, ó, esse que é do Django aqui, autenticação e autorização, se a gente vir em usuários, ele mostra que o usuário, endereço de e-mail, membro da equipe, ou seja, ele tem várias coisas. Tá muito mais bonito do que o nosso, tá muito mais profissional, aparentemente. Por que isso está acontecendo? Porque a gente simplesmente jogou lá e falou, quero uma área administrativa dele, a gente não definiu nada. Então, o que a gente pode fazer? Vamos vir aqui e vamos fazer dessa forma, ó. Vou criar uma class, e essa class eu vou chamar de categoria admin, e eu vou herdar de admin.modeladmin. E eu vou registrar da arroba, vou usar esse decorator, register, admin.register, e vou colocar aqui categoria. Agora aqui dentro, se a gente desse um PES aqui, PES, e pressionar um F5 aqui na nossa área administrativa, ele fala page not found porque não tá dando aqui, aí beleza. Aqui, ó, eu tenho categorias cadastrado aqui, só que ele tá praticamente idêntico, a gente não fez alteração nenhuma. Mas aqui agora a gente pode personalizar a nossa área administrativa. Se a gente vir em Model Admin, olha o tanto de variáveis que a gente pode mexer. List display links, list filter, list select related, search field, list de table. Ou seja, tem vários e vários campos. Vamos só alterar primeiro aqui os list display. O que é o list display? É o que vai aparecer nessa coluna. Tá vendo que daqui nós temos várias informações? O que ele deu de erro aqui? Aqui eu tirei o PES, né? Aqui, você tá vendo que... Ah, não, aqui nós estamos em categorias, né? Vamos colocar o produto agora. @admin.register produto. E agora eu vou colocar class produto admin admin.modeladmin e vamos dar um PES aqui também. Vamos vir em produto agora. Aqui, produtos. O produto, ele só mostra o nome do produto, ó. Qual que é o produto? Mas aqui nós temos o preço, a descrição e a categoria. Só que para eu saber, eu tenho que clicar aqui dentro de pizza mussarela. Ele não mostra outras colunas aqui nessa interface. Como que eu faço para mudar isso? É só acessar o termo list display. E agora eu passo com uma tupla o que eu quero que apareça. Ou seja, se eu vim aqui em Models, eu tenho os campos nome, preço, descrição e categoria. Então vamos supor, eu quero que apareça o nome, depois o preço, depois a categoria. Ótimo, pressionamos F5 e agora já está um pouco melhor. Ó. Nome, preço, categoria. Poderia colocar a descrição também, não teria problema nenhum. Descrição. Só que como a descrição é algo que pode ser muito grande, atrapalharia na visualização. Então, normalmente, esse tipo de interface aqui, a gente não coloca algo que é um text field, por exemplo. Você pode colocar, mas se o usuário preencher isso aqui de forma muito grande, pode acabar cortando algum pedaço, pode ficar estranho na interface, ok? Mas beleza, já está um pouco melhor. A gente pode editar também, olha aqui, ó, list display, list filter. Pelo que a gente pode filtrar, por exemplo? Vamos vir aqui, admin, vou colocar list filter, ou seja, eu quero ter um campo aqui que eu possa filtrar. Eu quero filtrar por categoria, vamos supor. Eu quero que me mostre só as pizzas que sejam, só os produtos que sejam pizzas, ou só os que sejam refrigerantes, por exemplo. Então, eu coloco, eu posso filtrar pelo quê? Por pizzas. Agora eu pressiono um F5, olha só o que vai acontecer. Aqui ele está falando que deu um erro, por quê? Ele está falando, ó, list filter precisa ser uma tupla. Mas você fala, Caio, não é uma tupla? Não. No Python, quando vocês têm um único elemento dentro de uma tupla, ele vai desempacotar aquele e transformar no objeto daquele dado, que no caso seria uma string. Então, para forçar que isso aqui seja uma tupla, a gente coloca uma vírgula aqui no final. Agora isso aqui será uma tupla, pressionamos F5. Ele ainda está dando um erro.
Pizzas não existe. Calma, é categoria, né? Pizzas que eu coloquei. Desculpa, pessoal. Pizza é uma categoria. Eu quero filtrar por categorias. É categoria A ou categorias? Tem que ser aqui, ó. O nome do nosso campo aqui no banco de dados é categoria A. Então nós temos que colocar a categoria A. Agora sim vai funcionar. Pressionamos F5. E agora aqui na lateral, ó, nós temos dois filtros. Eu posso filtrar por todos. 3 filtros, na verdade, né? Tirando 2, tirando todos. Eu posso filtrar por todos, pizzas e hambúrguer. Se eu clico em pizzas, ele me traz apenas as pizzas. No caso, eu só tenho uma pizza. Vamos cadastrar aqui um hambúrguer, por exemplo. Hambúrguer de costela. R$35, descrição, muito bom. Aqui a categoria vai ser hambúrguer. Vamos salvar. Agora sim, ó, se eu seleciono por todos, ele me mostra tanto os hambúrgueres quanto as pizzas. Se eu seleciono em pizzas, ele me mostra só as pizzas. Se eu seleciono em hambúrguer, ele me mostra só os hambúrgueres, ok? Depois, o que nós temos aqui? Aqui é paginação, não vamos trabalhar com isso. List Editable. O que é o List Editable? Vamos colocar, por exemplo, o preço varia muito, por exemplo. De noite o preço já é maior, de tal horário. Então, toda hora a pessoa que fica mexendo aqui na área administrativa fica alterando o preço desse produto. Então, a pessoa teria que vir aqui em hambúrguer de costela, mudar o preço, salvar e depois voltar para essa tela aqui. Não é interessante isso. Então, a gente poderia colocar assim, ó, List Editable. E aqui no List Editable a gente fala, eu quero que o preço possa ser editado. Editado por onde? Sem clicar lá nele. Então aqui, ó, você está vendo que o preço já pode ser editado por aqui. Eu não quero que o preço seja 35 mais, eu quero que ele seja 40. Você vem, clica em salvar e tá pronto. Nossa, o microfone estava um pouquinho pro lado, não sei se estava atrapalhando no som. Tá gravando aqui? Tá gravando. 21 minutos de aula já tá bastante. Mas vamos lá. List Editable, poderia colocar mais, poderia colocar o nome, por exemplo. Se a pessoa quer colocar o nome, tudo bem, pode alterar o nome. Agora o nome pode ser alterado por aqui também. Tá errado o que ele tá falando? List Display. List Display. Tá. Ele tá falando que o nome eu não posso alterar dessa forma no List Editable. Por quê? O nome ele é um link. Se a gente tirar daqui, ó, vocês podem ver tudo aquilo que é um... Aqui, ó, List Display Links, a gente não pode mexer. Como que nosso campo será um link? Como que a gente vai poder alterar esse campo se ele já é um link? Então, o nome é o único campo que a gente não pode mexer nesse caso, porque ele é um link. Quando eu clico em nome, ele abre aquele hambúrguer de costela. Então, mas eu poderia colocar qualquer coisa. Por exemplo, categoria. Categoria. Pressionamos F5. Agora a categoria eu posso alterar por aqui também. Então, fica a sua escolha. Salvar, tá salvo. Beleza. Poderia colocar descrição ou qualquer outra coisa. Aqui vamos falar sobre o List Display Link, né? List Display Links. O que é o List Display Links? É onde que eu posso clicar que vai abrir as informações daquele produto. Se eu colocar aqui nome e... O que a gente não mexeu? Descrição. Descricão. Se eu pressionar o F5, agora, ó, eu posso clicar tanto em nome, que eu abro o hambúrguer de costela. Se eu clicar em descrição também, ele me abre o hambúrguer de costela. Essa é uma outra personalização que a gente pode fazer. O que mais que nós temos? Search Field. Search Field é muito interessante. O Search Field, para que ele serve? Para você poder pesquisar. Então, eu quero pesquisar por nome de produto e por descrição. Descrição. Diferente do filtro, o filtro você clica e ele filtra. O search você literalmente pesquisa. Eu quero os hambúrguer e pressiono um Enter. Agora ele me traz tudo que ou no nome ou na descrição tenha hambúrguer. Eu quero agora pi alguma coisa. Ele vai me trazer tudo que tenha pizzas. Pi, na verdade, né? Que no caso é pizza de mussarela. Ok? Então, basicamente, é isso que a gente pode fazer de alteração na área administrativa, de mais básico. Tem algumas outras coisas, como paginação, tem inlines, fields, quando nós temos lá o many-to-many. Eu não sei se vocês já viram sobre relações many-to-many do Django, né? Mas é quando nós temos uma relação de N para N, ou seja, um produto pode ter várias categorias e uma categoria pode ter vários produtos, por exemplo. Aí seria uma relação de N para N. Mas aqui, no caso, não é uma relação de N para N, é uma relação de 1 para N, no caso, né? Onde um produto pode ter uma categoria, mas uma categoria pode estar em vários produtos. Aí são tópicos mais avançados que, conforme vocês foram se aprofundando no framework, vocês vão entendendo, ok, pessoal? Mas é isso, acho que a gente já deu para fazer bastante coisa na nossa área administrativa. No categoria aqui a gente não fez praticamente nada, então fica como exercício, bem que no categoria não tem nem o que fazer, né? Fica como exercício para vocês em casa, cria um novo app
cria algo fictício, igual a gente criou de produtos e categorias, e vai tentando fazer as suas modificações na sua área administrativa, ok? E tudo isso daqui tem como mudar também, tá, pessoal? A cor de fundo aqui tá azul, esse texto aqui que tá escrito também. Para quem é aluno da Python Full, já domina isso daqui. A gente teve um módulo inteiro de, acho que 11 aulas, só falando sobre personalização da área administrativa. Então, em uma aula, é claro que eu não vou conseguir passar tudo que nós podemos falar sobre áreas administrativas aqui do Django, mas eu acredito que essa aula aqui já deu para te dar uma boa noção para vocês. Então é isso, pessoal. Primeira coisa, não se esquece de se inscrever na PyStack Wiki e também se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui quais conteúdos vocês querem que eu traga e eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e até a próxima.